Nós estamos aqui reunidos em Teu nome para Te louvar e Te agradecer pelo amor com que somos enlevados, pelo carinho com que somos direcionados na senda da evolução, pelo amparo dos amigos espirituais, pelas dificuldades do caminho que nos ensinam sobre nós mesmos. Agradecemos, Pai, pela oportunidade da vida, mas mais ainda pela oportunidade da recapitulação, a certeza de saber que a morte não existe e que a vida verdadeira é um contínuo de aprendizado, de evolução, de reparação de erros e de participação na criação divina. Pedimos hoje pelas pessoas em processo de desencarne de todos os dias, hoje em especial pela Vanessa, mas para todos aqueles espíritos que estão na fase do fim, que não é o fim, mas o recomeço, a oportunidade santa e bendita de reganhar a consciência e as capacidades de raciocínio para enxergar a vida de um ângulo maior e aprender a caminhar sempre, sempre para frente, sempre em direção ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela doutrina, a Santa Consoladora que nos transforma e nos dá a energia de continuar vivendo a vida do Espírito, se agarrando à alegria de te buscar e de buscar participar do teu reino. Muito obrigada. Obrigado, Marita. Vamos começar então a pergunta 149, a alma após a morte. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. É uma pergunta direta com uma resposta também direta, né? O Kardec vai levando as perguntas de forma didática para fazer com que alguns pontos sejam bem claros, como, por exemplo, a individualidade da alma, e também sobre as penas e as bem-aventuranças futuras, dependendo da vida, né? Realmente perdeu a vida do corpo, a alma vira espírito. Ela, mesmo ligada ao corpo, mentalmente, através dos laços que não consegue quebrar, ela já está fazendo parte do mundo dos espíritos, na densidade específica da que a sua evolução determina, habitando os locais principais aonde as suas afinidades foram construídas. A alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Aí ele está novamente mostrando que o panteísmo não tem razão de ser, né? Nós somos seres individualizados, logo responsáveis pela nossa própria evolução. Nós conservamos a nossa história, e a história de cada filho de Deus que chega à felicidade, ela merece ser contada, porque foi um vencimento, uma vitória maravilhosa sobre a matéria. Todas elas têm o seu lado surpreendente, o seu esforço, a sua redenção. Não há espírito filho de Deus
que tenha encontrado a felicidade, que não mereça a nossa veneração, o nosso respeito, o nosso amor e a nossa gratidão, se eles vierem a ter conosco um dia. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A atmosfera que ele está dizendo, ela é haurida não só da atmosfera material, sabe, mas da atmosfera espiritual também. Esse corpo foi chamado pelo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, de psicossoma. O psicossoma, ele é o corpo que é derivado do processo similar à formação de uma ideia com uma característica própria morfológica. E ele está envolvendo outro corpo, chamado corpo mental, que é criado pela mente, que é a manifestação do pensamento do espírito. O Paulo fala que existe corpo animal e existe corpo espiritual. Então, Paulo já fala de perispírito na época de Jesus. Então, o perispírito é o corpo que a gente mantém quando a gente desencarna, com um grau de leveza de acordo com as nossas ações, mais ou menos distantes das leis de Deus. Quanto mais distante, mais denso. Quanto mais próximo da vontade de Deus, mais leve. A alma nada Thales, leva. Senhora. oi. Aí disse assim que ele mantém a aparência da sua última encarnação. Mas isso não é engessado, né? Porque às vezes quando ele manifesta, ele pode manifestar com a aparência de uma outra encarnação. Eu acho que ele está dizendo é logo após a morte, né? E aí Ah, ele pega essa aparência logo que ele desencarna. Mas depois, o perispírito, de acordo com André Luiz, ele é plástico. Ele diz que a distância entre os átomos e os próprios átomos são maiores. A distância dos componentes dos átomos são maiores. Ele diz que funcionaria com partículas colóides. O colóide, por exemplo, um exemplo bom de colóide para a gente falar disso é a espuma, que entre as várias moléculas tem o gás. Então, por exemplo, o chamado dispersante do colóide na espuma é o gás. E o disperso da espuma é o detergente ou sabão, que é uma mistura, né, entre uma parte que pode ser em maior quantidade, que é chamado dispersante, algumas vezes é a água. Não, quando você fala colóide, a gente não usa soluto solvente, a gente usa disperso e dispersante. E a espuma tem aquela leveza, aquela distância que a gente vê, né? Forma-se aquela bolha. Então, ele dá uma ideia de que tem mais ou menos essa constituição com carga. Então, numa manifestação eletromagnética, ou seja, esse corpo tem características elétricas e magnéticas. E devido a essa distância e a maior agitação dos átomos e das estruturas atômicas, ele habita outra dimensão e é capaz de atravessar os componentes da dimensão material com facilidade. Tem. E também, com o passar do tempo, né, pelo que a gente aprendeu no livro E a Vida Continua, o espírito pode remoçar ou pode envelhecer, dependendo das características dele. No caso lá do Ernesto e da Evelina, que conta a história desse casal, ele morreu idoso e ela morreu jovem. E eles foram se afinizando e perceberam que, devido à afinidade, os desejos, os gostos que eles tinham, eles foram se aproximando dentro de um amor mais sublimado. Nessa situação, o Ernesto ele rejuvenesceu e a Evelina foi adquirindo características de maior maturidade no próprio perispírito, para que chegasse vamos dizer assim, numa média.
né, um pouco de cada. E isso foi de forma natural. O André Luiz nos conta que isso foi natural. Mas a gente vai ver no livro dos médiuns, por exemplo, que a forma é variável, porque esse corpo ele é plástico, ele pode aumentar de tamanho. Nós vamos ver, por exemplo, no livro Libertação, que tem um perispírito de um indivíduo que está lá cuidando de uma casa, né, fora da mansão, que ele é gigante, ele tem as feições de um gigante. E nós temos o caso na própria Vida Continua, falando sobre o processo de miniaturização, em que o Túlio, né, o ex-noivo da Evelina, vai passar por um processo de diminuição de tamanho, condensação desses átomos que constituem o corpo dele, para poder entrar e ficar do tamanho mais ou menos de um ovócito, de uma célula, são 60 micrômetros mais ou menos, 120 micrômetros, né? Uma célula, o diâmetro de uma célula de um ovócito 2, isso equivale a 120 dividido por 1000 milímetros, né? 1000 milímetros dividido por 1000, né? O metros dividido por 1 milhão. Tem um tamanho bem pequenininho. O ovócito é uma célula grande, ele pode ser visto a olho nu a uma distância de aproximadamente 15 centímetros, com um pontinho preto bem pequenininho sobre uma superfície branca. É muito pequeno, né? É menor do que a ponta de um alfinete. E aí ele vai ficando miniaturizado, depois ele se adequa ao corpo. Então esse perispírito é muito plástico, né? Pode crescer, diminuir, e pode tomar formas grotescas, horríveis, como a gente vê os casos em espíritos empedernidos no mal, que tomam formas grotescas, animalescas, tem um zoomorfismo, né? Alguns adquirem forma de lobos. Então, aquelas entidades narradas na mitologia grega, elas não eram irreais, né? O centauro, por exemplo, aqueles que tinham patas, a parte inferior de bode ou cabra e o corpo de homem, e fora a característica de serpente, depende da hipnose que ele sofre, né? Alguns indivíduos não chegam a tomar forma animalesca, mas adquirem, ao invés de unhas, são garras, ao invés de dedos, são estruturas pontudas. E aqueles que ainda perdem a característica, a capacidade, devido à maldade, de se manter na forma humana, tomam a forma ovoide. Então, eles não têm mais o corpo, eles apresentam todas as estruturas orgânicas de forma primitiva. E são espíritos extremamente arraigados no mal, perdem a forma humana. A forma humana é uma forma bela da natureza, é a mais bela forma dos animais. E a mais bela forma dos humanos é que Jesus veio na Terra, considerado a mais bela forma humana desenhada pelos Espíritos de Deus. Thales, e a Marvel, né, a sequência de filmes vem sempre mostrando muito isso pra gente, né? Que a gente vê muito como ficção. Até o Homem-Formiga, um exemplo, né? Que para ele percorrer no espaço e tantos outros também, os Guardiões de Galáxia, tudo vem mostrando essas formas, né, assumidas e como são. Eu acho assim muito bacana quando eu assisto, fico lembrando, sabe? Das muitas moradas da casa do pai e daquilo que já se permite ir trazendo para nós através das telas para a gente talvez familiarizando, acostumando, vendo com mais naturalidade. Eu acho muito bacana. Esses escritores também são médiums, né? Se nós formos ver o filme Senhor dos Anéis, nós vamos ver o ser humano na Terra-média, os seres evoluídos, belos, de longos cabelos, esguios, no mundo superior, que é o mundo dos elfos, e os seres
mais grotescos, mais feios, com características animalescas no subsolo, né? Interessantemente, antes de se tornar humano, o espírito passa por situações em que ele vive no mundo espiritual na forma de duendes, de anões. São pequenos mesmo, de um modo geral, que são os seres que estão iniciando o processo de evolução humana. Nós vamos ver o André Luiz falando isso em passant, né? Não em detalhes sobre esses seres, que vão tomar a forma humana, mas eles ainda são pequenos, eles ainda são não um tamanho, por exemplo, característico da espécie humana da. E isso que a gente fica muito jogado Sua no voz está processo falhando material, muito. né? Deve ser a internet, viu? Desculpa, o que vocês não ouviram que eu posso tentar repetir? Eu só não ouvi a última frase. O mundo, essa pessoa que escreveu, Tolkien, né? Que escreveu O Senhor dos Anéis, praticamente pegou seres do mundo espiritual, do umbral, os seres um pouco mais evoluídos, e colocou, materializou numa terra chamada Terra-média lá, e acabou gerando um filme, né, de aventuras, tudo. E, de forma interessante, tem um livro que fala sobre método científico para o espiritismo. No momento eu não tenho ele aqui à minha mão, mas se quiser eu pego para vocês. E lá o autor fala que a arte, ela tem, principalmente a cenográfica, trazido essas informações de uma maneira muito bonita do plano espiritual. Não, evidentemente, com as características de realidade que nós gostaríamos, né? Como, por exemplo, o filme do André Luiz, o filme do Chico, mas principalmente os filmes do André Luiz, os dois que foram colocados, eles são filmes que já falam do mundo espiritual de uma maneira mais realista. Mas para o resto do mundo que não é espírita, então ver que pode haver corpos não materiais, como acontece no filme Star Wars, né? Ou mesmo no Star Trek, que mostra vários planetas e eles interagindo entre si com uma missão pacífica de tentar manter a paz na galáxia. Eu falo que o Star Trek tem a missão pacífica de manter paz na galáxia. Nós temos alguns outros filmes que a dona Vilma citou, né, que é o caso da Marvel, que essas mutações, o André Luiz prevê essas mutações, inclusive ele cita uma, e com o passar do tempo nós vamos aprender a assimilar o nitrogênio da atmosfera. E que essa assimilação nós vamos produzir o nosso alimento apenas pela respiração, sem a necessidade de incorporar outros alimentos mais grosseiros. É claro que vai demorar um pouco. Isso vai acontecer por processos mutagênicos, né? Então, as artes têm trazido para a população não espírita, ou que não tem essas leituras que nós temos de forma mais realista, a existência de um mundo espiritual, a pluralidade dos mundos habitados, dando uma razão de ser maior, né, para a criação. Porque se o homem foi capaz de imaginar seres em outros planetas, com as várias formas diferentes, o Criador seria menos criativo do que a criatura? Além de eu agradecer a dona Vilma de lembrar que filmes de ficção científica são maravilhosos para serem assistidos, inclusive as séries. Puxei a sardinha pro lado agora, né? Nossa. Obrigado, dona Vilma. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra.
Aqui o pessoal já fala sobre isso, né? Todo mundo já fala que caixão não tem gaveta, né? Dizendo que a gente não leva as coisas daqui, né? Eu gasto um tempão mantendo um dinheiro para mim, guardando aquilo para mim, sem gerar emprego, sem gerar proventos para as pessoas que estão à minha volta. Desencarno, o que, que eu tenho ali no mundo espiritual? Quando eu vou no livro e continua, o último que eu li do André Luiz agora, que é o último da série, o Ernesto Fantini tinha feito uma fortuna na Terra, né? Ele estava até meio pegado, né? Que ele morreu, que ninguém chegou com uma conta do hospital no final do mês para ele pagar. Não veio nenhum recibo, nada. Ele pergunta assim para a Evelina, né? Mas quem está pagando a nossa conta aqui, né? Nós temos bebida, comida, somos bem tratados e ninguém está pagando. Veja que interessante essa visão dele em relação ao mundo espiritual, né? Levamos a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Isso é bom, né? Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Então, todo esforço que nós fizermos aqui, todo trabalho que nós fizermos para sermos melhores, nós encontraremos um respaldo positivo de alegria no plano espiritual. Toda preguiça em não ser melhor, toda teimosia contra a lei de Deus, toda ação egoísta efetivada, engendrada e mantida nos afasta da alegria de nos aproximarmos de um mundo melhor, né? Quanto mais pura for a alma, né, ela vai compreender a futilidade do que deixa na Terra. O que a gente deixa na Terra? O carro do ano, a casa, mansão mobiliada, aquilo que nós gastamos um tempo para construir que a gente não vai levar, né? Se for pensar nisso, tem acontecido um caso interessante na, na Europa, né, que as pessoas não têm construído casas mais, não tem nem espaço para fazer isso. Eles têm alugado casas para poder mudar, para poder ir de um país para o outro, mudar de cidade, conhecer outros lugares. Eles percebem que não vale a pena construir algo, até porque não vai ter como fazer, né? Você tem um país como o Japão, por exemplo, que está com uma taxa de natalidade, de mortalidade quase zerado, né? Ou seja, quase igual, né? De mortalidade com a natalidade. Lá eles estão oferecendo, alguns lugares que precisam de gente, estão oferecendo para pagar aluguel para casas gigantes, que as pessoas morrem, não tem para quem deixar. Eles estão dando casa de graça em alguns locais, porque você vai construir para quem mais, né? Se isso está acontecendo aqui na Terra nesse momento, faz sentido nós gastarmos muito tempo num processo de construção de algo que a gente não vai levar, sabe? Então, um dia a gente vai aprender a direcionar melhor os nossos recursos. Ou seja, aquela historinha de que a casa própria significa tranquilidade é para o idoso, não é para a alma, não é mesmo? Alguém quer falar? Eu, Thales, e você vê também que agora há um movimento muito grande pelas pequenas casas, pelo minimalismo, né? Eu vejo na internet cada casinha tão minúscula que às vezes comporta 4 pessoas, né? Pai, mãe, 2 crianças, 2 adultos. Tenho visto muito disso, eu gosto de acompanhar porque eu acho tão bonitinhas, mas parece que é um movimento bem grande na Austrália, na Nova Zelândia, um pouquinho no Japão, na Inglaterra. Você vê bastante casinha desse tipo, pelo menos eu vejo pela internet, nunca vi pessoalmente. Não, tem sim. Inclusive, eu cheguei a fazer uns estudos sobre a utilização dos containers para construir casa, né? Hoje você é capaz de comprar da China um container que é uma casa. Ele vem com banheiro, com pia, um quarto, tudo, e envolto em material isolante. É possível fazer isso no Brasil? Sim. Em Aguaí, lá perto da onde a gente mora, em Mogi Guaçu,
tinha uma empresa que estava construindo casa de containers, construindo uma casa grande utilizando 5 containers. E como isso vai ser jogado fora, vira lixo, ele passou a ser utilizado num processo de sustentabilidade, né, que está mexendo com o mundo aí, que é a preocupação em deixar um mundo melhor e um mundo habitável para gerações futuras. Todo esse Muitas processo dessas, acaba sendo... Sim, fica à vontade. muitas dessas casinhas que eu vejo são feitas desses containers. Outras não, são construídas sobre, eu não lembro o nome do material. O que você constrói aqueles ônibus, micro-ônibus, e elas podem ser levadas. As que são construídas no container, essas são fixas no lugar. Mas eu acho muito interessante, casas grandes, bonitas. E também o bom do motorhome, né, de você construir uma casa que pode ser movida, quando você muda, você leva a casa, né, não precisa ficar tirando as coisas da mudança. Nos Estados Isso é Unidos eles muito fazem isso interessante. com casa de madeira, né? E até tem uns vídeos interessantes de algumas casas caindo do caminhão quando são levadas e desmontando, mas acontece isso. O Tiago teve nos Estados Unidos, né? A maior parte das casas lá é construída de madeira, né, Tiago? Principalmente no Alasca. Todas as casas que eu fui lá, se eu não me engano, eram de madeira. E sobre o container, na região que eu fui principalmente, tinha muito furacão, muito, muito mesmo. Toda primavera passava algum furacão por perto da casa. Então tinha que ter abrigo, tudo. E eles fazem abrigo com um container, muitas vezes. Eles colocam debaixo da água, eles armazenam comida lá também. Então o material é de tamanha qualidade, quando eles colocam debaixo da terra, tem toda a pressão e a umidade não entra. Então é muito interessante. Nós temos que começar a reciclar aquilo que foi produzido, né? Para evitar construir mais coisas, por exemplo. Dentro dessa situação de sustentabilidade, o sonho das pessoas é ter um sítio, achando que aquilo é bucólico, que aquilo é sustentável. Mas, na verdade, a sustentabilidade hoje é tentar habitar as regiões das cidades que foram isoladas. Regiões difíceis de serem reutilizadas, como, por exemplo, esqueletos de posto de gasolina, que tem os tanques lá embaixo. Então, aquele local é difícil de ser usado. Então, o que se pede é que esses locais, assim, dos prédios antigos, esses locais de antigos galpões sejam utilizados. Ao invés de você, por exemplo, criar uma estrutura artificial numa paisagem bucólica, numa paisagem de mato ou de floresta, ou de cerrado, né, no nosso caso aqui. Então foi até bom a gente conversar sobre isso, que podemos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Que é uma das ideias que mais estão sendo trabalhadas no mundo pela ONU, inclusive em questão de medicamentos, em questão de que, por exemplo, vamos manter as plantas que são medicinais, elas podem ser usadas in natura, de forma direta, com chás, decoctos e de uma maneira que, por exemplo, não seja necessário industrializar tanto. Não é que vai parar de tomar o medicamento industrializado, mas você vai ter um adjuvante, né? Um chá de camomila, um chá de hortelã, um chá de erva cidreira. E isso faz parte desse processo de manutenção da ecologia, do habitat dessas plantas para elas serem utilizadas como medicamentos. Carlos, aqui no Tocantins, nós temos já hotel, que é feito de container, ali na Praia do Funil, sabe? Entre Lajeado e Miracema. Ele é construído Não todo em sabia. container. E assim, tem coisas luxuosas nos containers. Tem um com hidromassagem, com tudo. E outras praias também na costa brasileira já estão usando, fazendo hotéis também para lá de container. Em João Pessoa mesmo tem, com certeza. É muito interessante mesmo essa mudança, né? Que vai despertando a consciência mesmo. Acho bem legal. Sim. Uma das felicidades de eu ter feito engenharia foi poder estudar esses processos construtivos
novos, só que eles não são dados na universidade, né? Eu fui estudar a parte, inclusive na pós-graduação que a gente trabalha, que nós fizemos estudos na utilização de casa de madeiras, de casa utilizando aço, chamado steel frame, nas casas que pode ser utilizado o gesso, evitando o gasto de água nesse processo construtivo. Elas são chamadas no conjunto de construções drywall. Aqui no Brasil acha que o drywall é somente o gesso, não é. Toda construção que você não utiliza água em grande quantidade na produção é chamada de drywall. Muros secos, né? Vamos dizer assim, paredes secas, uma tradução literal. Mas essa situação que a gente está vendo, a gente está percebendo que o próprio ser humano está observando que o apego ao material não é algo muito interessante para a vida. Então você gasta, por exemplo, um valor lá, 400, 500, 600 mil vai construir uma casa, né? Enquanto você poderia comprar uma casa já pronta, velha, para reformar, ou você podia tentar habitar um galpão e transformar aquele galpão, ou pegar os containers no terreno que já, por exemplo, já foi utilizado na cidade e construir a partir dali. Esse processo evita nova poluição. Você está tirando a poluição do ambiente e está transformando em algo útil. E o ser humano está fazendo isso, está começando a enxergar dessa maneira. E aí no plano espiritual a gente está falando, a gente não vai levar essas coisas, né? Nós vamos deixar para as próximas gerações. O que está acontecendo ali no Japão, por exemplo? As pessoas morrem, não têm descendentes, as casas voltam para o governo. O governo está doando. Aí tem um caso de uma americana que ganhou uma casa no Japão, ela achou que ia gastar alguns milhares de dólares para arrumar a casa. Quando ela chegou lá, a casa não tinha nada, nada para ser feito. Ela estava toda montada, não precisava de ter retoque na parede, retoque em nada, não tinha nenhuma parte elétrica necessária para ser refeita, não tinha nenhuma parte de alvenaria necessária para ser refeita. E a família morreu e não tinha deixado descendentes. Ela ganhou essa casa para cuidar dessa casa. Então, nesses países, estão sobrando residências. Eu sei de casos da Inglaterra, por exemplo, que aquelas casas do século XV, XVI, XVII, XVIII, elas estão lá ainda. Elas têm que ser reformadas na parte elétrica, mas como é que você vai construir algo sendo que isso já está sendo mantido há centenas de anos, né? É melhor você comprar uma casa daquela mais velha para poder usar aquela casa, ao invés de aumentar o tamanho da cidade, por exemplo. Tem países como Portugal, acho que a Espanha, a Inglaterra, eu não lembro quais são os países, que eles vendem essas casas abandonadas por um preço mínimo, muito pequeno mesmo. E ainda o governo dispõe de um empréstimo para a pessoa poder fazer todas as benfeitorias que a casa necessita, para reabitar as regiões que estão ficando bem vazias, principalmente de jovens, que estão ficando só os velhos, e para aproveitar essas casas realmente. Sim, a Itália principalmente tem feito isso. Eu também vi um caso, eu esqueci o nome do país agora, eu não lembro se foi a Bulgária, mas assim, eles estão pagando para o indivíduo habitar regiões que ninguém quer habitar, né? Então, além dele receber a casa, ele também recebe um salário para que a região não se perca. Se eu não estou enganado, nos Estados Unidos, quem vai para o Alasca recebe uma ajuda de custo mensal, porque lá é muito ermo, né? Desabitado. Mas eu não me lembro bem como que é. Mas, de qualquer forma, tudo isso que nós estamos falando, a gente está comentando sobre uma revolução de ideias, né? Em que a parte material está sendo menos valorizada. E aí a parte espiritual, a busca por cultura, por estudos, ela acaba sendo mais importante. Eu tive oportunidade, vamos dar aqui uma parte em relação a isso, para falar de estudo, tive a oportunidade de fazer parte de uma comissão que estava avaliando cursos EAD, quando ele foi começar lá em 2006. 2006.
A gente estava lá no MEC, numa reunião no Ministério da Educação e Cultura, e foi proposto para a gente o curso EAD. Eu devo dizer para vocês que a maioria não concordou. E eu fui um dos que não concordei e eu me arrependo dessa decisão. Ainda bem que a nossa decisão não foi levada para frente. Porque esses cursos à distância, eles têm dado oportunidade das pessoas que não puderam estudar nas universidades terem curso superior, entrar em contato com informações que não são dadas no ensino médio, e pessoas que trabalham ter condições de estudar no seu próprio tempo. Então, hoje eu já vejo com bons olhos. Eu mesmo formei em matemática à distância. Fiz cursos presenciais, mas hoje eu valorizo muito as boas universidades que têm curso EAD e têm boas universidades, elas ensinam bastante, e agora nós estamos vendo as pessoas procurarem cultura. Na minha época, formava-se no terceiro ano, que eu falo em 1988, né? Na década de 80, a pessoa falava, eu sou formado no científico. A universidade não era algo para todo mundo. Hoje, além dela ser algo que todos podem fazer, as pessoas têm 2, 3 cursos superiores, né, sem muita dificuldade. Então, o investimento na parte intelectual está sendo grande. É claro que se fosse na parte moral também ajudaria, mas também tem. A espiritualidade está entrando na ciência, foi lançado agora semana passada, ou mês passado, não lembro, fui informado hoje por um médico, um livro chamado Psiquiatria e Espiritismo, escrito por brasileiros, publicado pela Universidade de Oxford, em que a valorização da parte espiritual no tratamento mental está sendo considerada de maneira muito forte no mundo inteiro. E o Brasil, como pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, está saindo na frente. São 2 médicos espíritas que escreveram um livro e lançaram com um símbolo, né, um selo muito forte por trás, mostrando alta seriedade nesse processo. Então, a busca pela espiritualidade está acontecendo lentamente. Para nós espíritas, isso é mais real. E temos também a nossa obrigação diante da sociedade, né, de defender a preservação do ambiente, a preservação da terra, a utilização dos recursos sem destruição, a valorização da cultura, da arte, do ensino, a valorização da inteligência e da moral. E isso faz parte do processo que a Terra vai evoluir. Um dia, a Terra vai ter, por exemplo, a mesma estrutura mental e de vibração de um nosso lar, em que as pessoas vão trabalhar sem precisar de ter o incentivo do dinheiro, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar umas pessoas num projeto de pesquisa que a gente está fazendo. Eu perguntei, já teve vontade de faltar no emprego? A pessoa respondeu, todo dia eu não gosto de trabalhar, trabalho para sobreviver. Então, uma pessoa dessa, se colocasse no nosso lar, seria igual aquela senhora que foi entrevistada junto com o André Luiz, né? Foi tudo dado para ela, tentou uma coisa, não gostei, outra coisa, não gostei, ficava lá vivendo às custas. Ela mesma se internou num campo da paz, se eu não estou enganado, um campo lá que as pessoas recebiam alimento, tudo, mas elas não produziam para o nosso lar. E o nosso lar ainda precisa do bônus hora. Mas tem os locais no plano espiritual que isso não é necessário. Na própria cidade em que se conta a história do Ernesto e da Evelina, lá não se fala em dinheiro. Eles receberam tudo de graça. Lá não foi comentado que eles deveriam receber. Não significa que não tenha, né? Deixar isso bem claro. Mas foi comentado, não foi comentado que havia pagamentos para os trabalhos que eles realizaram. E lá foi anunciado um curso de valores espirituais, uma universidade de valores espirituais, um curso em que as pessoas aprendiam bondade, caridade, sobre obsessão, pensamento, psicologia do espírito. E ele podia se matricular, qualquer pessoa que desejasse poderia se matricular. Então aqui nós paramos para falar um pouquinho da espiritualização da Terra. Acho que isso foi bem-vindo, não é mesmo? Se alguém tiver mais exemplo, também é bem-vindo, porque esses comentários, eles enaltecem a luta do ser humano em favor da sua própria espiritualização.
deixando os espíritos que nos ouvem mais felizes, né? Que eles vão vir para a Terra encontrando uma Terra mais espiritualizada. E eles também com a obrigação de fazerem isso. Os próximos filhos, né? Os próximos netos, tem que fazer um mundo melhor para eles. Para nós. Tanto de Eu João, penso, de Maria aí. Sim, senhora. eu penso que vamos tratar como modismo, né? Mas essa tendência, a melhor tendência do minimalismo, é uma coisa que está ajudando muito a gente, porque você se desprende um pouco daquela ânsia de que eu preciso ter isto, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter uma roupa para sair à noite, eu preciso ter um sapato tal, eu preciso ter. Você vê as pessoas que constroem essas casas mínimas, elas levam consigo aquilo que elas realmente precisam. Se despojam de tudo. Eu vi uma senhora que deu tudo que ela tinha, ela levou só o que cabia dentro da casa. A gente vai aprendendo a viver com pouco, né? E eu acho que isso vai soltando o nosso espírito da posse. Eu não sei se eu me fiz entender. Além de se fazer entender, eu achei muito bom essa lembrança, né? Nos Estados Unidos eles têm construído essa casa assim. Inclusive eles têm colocado a parte da diversão do lado de fora da casa, né? Com jardins, cadeiras, para conversarem, e tem algumas casinhas perto uma da outra, voltando àquela situação antiga, né? Aquela situação bonita em que os vizinhos se encontravam e ficavam conversando nas portas das casas, né, no tempo em que não tinha televisão, ou que a televisão ficava fora do ar nas cidades pequenas quase o tempo todo. Muito bem-vindo tudo isso. Eu tô achando que essa discussão foi para um lado que nós não imaginávamos, mas muito rica nessa busca de espiritualidade que parece que é natural do ser humano. A gente é filho de Deus, a gente busca a felicidade do espírito, não do corpo, né? Thales, a dona Ângela falando agora, mexeu aqui num pensamento meu. Eu acho que muito pouco tempo atrás aí eu fui santopeia, porque eu ainda não dou conta de diminuir o tanto de sapato, Ângela. Adoro sapato, mas vou aprender. Eu também sempre fui fascinada por sapato. A gente vai aprendendo aos poucos. Vocês já leram um livro que não foi da Lavra do Chico, mas eu tive a oportunidade de ler quando era adolescente, chamado A Mansão Renoir. E lá na floresta tinha um tio Nicolau, né? E o tio Nicolau, ele tinha uma sandália, um par de sandálias e duas túnicas. E aí, quando alguém perguntou, mas você tem duas túnicas? Ele falou, pois é, eu já me sinto muito rico, bastaria uma. Os seres mais evoluídos, eles são mais desapegados, eles realmente enxergam isso. A gente não está nisso, mas a gente vai chegar lá. Não tem problema. Com o tempo a Thales, gente vai chegar lá. Senhor, eu queria fazer um comentário. Eu não sei o quão certo eu dou sobre isso aí, porque é tudo muito recente pra mim. sim. Mas eu não gosto, sendo bem sincero, eu não gosto muito do minimalismo. Eu tive uma experiência lá indo para os Estados Unidos e eu morei com um moço lá e ele tinha tudo que você pode pensar. Mas assim, tudo. Muita grande parte era tranqueira, só coisa antiga. Mas o tanto que eu gosto disso, desse material antigo, poder ver como que era. Eu lembro que ele tinha alguma serra elétrica antiga que nem funcionava mais, mas ele guardava lá. E eu não sei até onde ele era pegado com essas coisas. Bom, eu sei, ele não era pegado, porque ele me deu muitas dessas coisas antigas que ele tinha, que eu poderia trazer. Alguns trabalhos de madeira, ferramenta antiga. Eu gosto muito de guardar várias dessas coisas que eu vou ganhando, eu vou achando. Eu tenho um valor sentimental muito grande, até porque, pelo meu priminho, por exemplo, ele chegou aqui, eu não sei que ele me pediu alguma coisa para cavalo, não lembro que ele tinha me pedido, e eu tinha que guardado por acaso. Aí eu fui lá, peguei e já presenteei ele. Aí ele voltou feliz. Então eu gosto de ter muita coisa, eu gosto de ter bastante coisa guardada assim. Eu não sei se eu sou apegado ou se
eu não conseguiria. Se em algum momento eu precisar largar tudo isso daí, eu não tenho preocupação, sabe? Mas, por exemplo, vinil eu gosto muito, eu guardo. São várias coisas que me fazem deixar de gostar um pouco do minimalismo, que prega não ter nada. Parece que você acaba perdendo as suas histórias também. Eu vou concluir que você é um espírito saudosista, mas eu acho que também são duas vertentes diferentes. Você querer essa parte é interessante. Eu vou contar o caso. Eu sou apegado, vocês já perceberam, a canetas de pena, né? Eu tenho várias, eu não preciso de todas elas. De vez em quando eu canso de uma e escrevo com a outra. Dá um formato diferente para a letra. Mas eu não acho que seja isso não, Tiago. O minimalismo está associado ao desprendimento dos bens. Se você é capaz de se desprender dos bens, ótimo. Uma hora talvez você sinta a necessidade de que as verdadeiras lembranças e as verdadeiras relíquias estão na memória. Quando você puxa na memória um bom sentimento, você puxa na memória algo que te faz bem, sempre de uma consciência tranquila, essas coisas vão perdendo sentido. Mas o que valeu muito é a sua sinceridade. Você está colocando o que você pensa. Se vai mudar um dia e quanto tempo, vai depender de você. E pode ser que não mude. Nós temos os casos do plano espiritual, quando o André Luiz conta as coisas, ele fala sobre a simplicidade das casas, mas ele fala de locais gigantescos. Ele fala de salas imensas, em que essa sala gigante, monstruosa, tem uma mesa, lá no centro, pequena, por exemplo. Então, esse gosto pelo simples, que eu acho que seria a base da nossa discussão, compreende? O fato de você querer ter as coisas do passado para guardar na memória e te fazer bem, eu não vejo isso como sendo contra o minimalismo. E você só acha foi o que eu depreendi do que você falou, que tendo um lugar pequeno você não vai poder guardar suas tralhas, né? Aí arruma um lugar menorzinho para guardar as tralhas e mora num lugar minimal. Foi só uma brincadeira. Mas eu não acho que vocês estão Exatamente. falando a mesma coisa, não, sabe? Eu acho que a questão aqui é outra, é a questão do desapego, da simplicidade. Eu acho que você tem isso sim. A questão é gostar das coisas do passado. Eu gosto. Eu, por exemplo, preferia morar num porão do que morar numa casa sobre a terra. Então, assim, você vê que minha questão é umbral mesmo, né? Eu gosto da coisa lá embaixo. Mas aí o que a gente faz? A gente vai se adaptando com aquilo que é possível. Acredito que foi muito rica a nossa conversa em relação a isso, principalmente porque a gente não se fecha nessa questão só espírita. O mundo está se espiritualizando. Veja que nós falamos da arte, do cinema, dos quadros, nós falamos dos médiums que são escritores de filmes de Hollywood, filmes de outros países também. Nós estamos falando das construções de engenharia moderna. E isso faz com que realmente a gente entenda que o mundo está se espiritualizando. E nós vamos nos adequando dependendo. Por exemplo, eu considero a Dona Maria Ângela e a Dona Vilma duas pessoas muito simples, né? Eu vi a Dona Vilma várias vezes com chinela havaiana, lindo, andando lá em Palmas, até porque se você fechar o sapato lá, você derrete o pé, não é mesmo? Mas, de qualquer forma, elas estão comentando isso por gosto, porque a gente foi criado assim. Mas também não vejo tanto apego naquilo que vocês falaram, não. Eu vejo apenas uma questão de gosto mesmo, de uma questão estética, de dar valor a algumas coisas. Nesse ponto, acho que vocês falaram a mesma coisa, sabe? Acho que foi só uma questão de orientação de palavras, mas o que deve ficar é a espiritualização da Terra que está acontecendo. Fiquem à vontade para comentar, né? Esse bate-papo agora. Thales, tem um livro do Luiz Sérgio, O Mundo que Encontrei, o título. Ele descreve a arquitetura, né, no plano espiritual. E é muito linda, cada detalhe maravilhoso da arquitetura. Então, esse minimalismo realmente entendo eu, não possuir realmente coisas em excesso. Mas não é que tem que ser feio, que tem que ser desdeixado. Não, tem que ser muito trabalhado, né? Tudo muito lindo. E como você mesmo referiu, nos Estados Unidos, eles diminuem o tamanho da casa, mas eles vão para um jardim, né? Então, é cuidar realmente dessa arquitetura, para a gente ter um ambiente agradável, gostoso para se viver.
É realmente não ter esse acúmulo, ou querer só para mim, ou querer tudo. É equilíbrio, né? Sim, é isso. Eu vi, do meu ponto de vista, vocês falaram as mesmas coisas, mas tá bom. E eu acho isso bom, né? E a gente comentando, acho que esse tem sido o estudo mais comentado de todos que nós fizemos em toda a nossa história, né? O que é uma coisa muito bonita. E nós estamos falando de coisas do dia a dia, o que é muito bom, porque a doutrina espírita tem que penetrar a nossa vida no dia a dia, tem que penetrar as nossas responsabilidades sociais, as nossas responsabilidades morais com as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos influenciar positivamente as pessoas que nos envolvem, tanto quanto possível falar de Deus, tanto quanto possível falar de moral, tanto quanto possível acusar crimes que estão sendo feitos contra a sociedade por pessoas inescrupulosas que se escondem atrás de títulos, atrás de poderes. Cabe a nós, que enxergamos essas coisas, falarmos, para que a sociedade viva melhor. Somos todos irmãos. Um dia nos amaremos como todos, como verdadeiros irmãos, como nós amamos as pessoas que nós mais amamos hoje. E isso vai ser com todo mundo. Então, cabe a nós preparar o futuro para nós mesmos que vamos reencarnar e para aqueles que estão à nossa volta, não é mesmo? Achei muito bonito, muito rico todo esse bate-papo nosso aqui. Algum comentário a mais? Thales, só queria completar com mais uma coisa, que é, você vê muitos casos de alguns espíritos que não conseguem desapegar dos bens. Teve até um que me marcou muito, que foi de uma estátua, que o homem ele tinha uma estátua dele na cidade, ele se apegou muito na estátua. E eu comentei que eu gostava de guardar muita coisa, né? E até alguns amigos que são mais de idade, 80 anos, e eu vejo que é uma honra muito grande que eles têm, é que no meu caso eu gosto muito das mesmas coisas de artigo de pesca. Eu tenho um amigo que ele tem muita coisa de pesca. E ele sempre me dá alguma coisa, sempre que eu preciso, assim, um mulinete, alguma coisa ele me entrega. E ele contou para mim que tem muita honra em poder me entregar alguma coisa que ele não vai mais usar, mas ele sabe que eu vou. Isso é uma coisa que eu penso também, num futuro, poder deixar as coisas que eu juntei para alguém que possa dar o mesmo valor, entende? Entendo. Essa questão do apego é grave, né? São os espíritos emparedados. Algumas vezes eles se ligam tanto à casa que eles não conseguem sair da casa que eles estão. Aliás, vocês lembram de um filme muito antigo em que os espíritos estavam numa casa e não conseguiam sair da casa porque se apegaram, que é um casal de namorados, e aí eles ficam assombrando a pessoa que entra na casa. O filme é antigo, isso é da década de 80, que já se Comédia não, né? falava sobre isso. É uma comédia, né? É, eu Uma sei, é do comédia. Beetlejuice, não é não, Thales? É isso aí, É. exatamente. Acertou em cheio. Então veja que a arte já está falando dessas coisas, né? De uma maneira geral. Agora, você lembrar do filme da década de 80 foi meio assustador aqui, mas tá jóia. Deixar as coisas como estão, né? Esse filme passou muitas vezes na televisão, tá? Na sessão da tarde, né? Foi isso que aconteceu. Né? Sessão da Exato. tarde. Na sessão da tarde, passava tudo que repetia umas 3, 4 vezes. Né? Você ia lá na sessão da tarde e via um filme da semana passada, né? Que às vezes aconteceu. Decorava. É, verdade. A tal da Noviça Rebelde, pelo amor de Deus, deve ter sido a maior repetição de todos os tempos. Né? Hoje, Lagoa Azul, né? A gente tem aqui uma situação interessante, né, gente? Que é realmente o nosso estudo hoje acho que foi muito interessante. Muito interessante. Eu gostei muito da nossa conversa. Depois a gente aprofunda mais, sim, nessa parte de espiritual, tudo, mas essa questão social, de tendo vindo agora, me trouxe um alento para a alma, viu? Importância grande de tudo isso, ok? Vamos então fazer a nossa oração final. Dona Vilma fica insistindo aqui para minha orelha para fazer, então faça, Dona Vilma, por favor. Todos recebam o nosso carinho, nosso amor. Um abraço, um beijo no coração, tá? Mestre amado Jesus,
com os corações enternecidos e cheios de alegria por compartilharmos as nossas falas, os nossos sentimentos, a nossa visão do mundo hoje, que possam elas, os pensamentos, abrir portas e janelas para visualizarmos o mundo espiritual, que possamos começar a conduzir as nossas vidas de acordo com aquilo que queremos encontrar na nossa morada do plano espiritual. Que os mentores espirituais que assistiram a este encontro possa auxiliar a cada um de nós, dos dois planos da vida que aqui estivemos, durante a nossa noite, o nosso sono, para que ele seja reparador e que possamos também trabalhar em nome do Cristo, exemplificando com as nossas atitudes, nos esforçando para sermos cada dia um pouco melhor. Que a tua paz, a tua luz, leve alento e consolação aos corações daqueles que têm membros, parentes que voltaram ao plano espiritual, que possa ser acolhida pelos mentores, pelo seu anjo guardião, para que o impacto dessa partida para o mundo espiritual não seja tão dolorosa no coração daqueles que aqui ainda estão. Possamos todos compreender que este momento é um momento de bênção, por termos a acolhida dos dois planos da vida. Que a paz, que o amor seja conosco e sejamos gratos pelo dom da vida que nos é facultado. Muito obrigado, dona Vilma. Um abraço para todos. Uma alegria a gente poder compartilhar, né, as nossas ideias. Que gostoso que foi hoje, viu? Fala, dona Ana Paula. Uma reclamação